fotógrafo, que eu vou chamá-lo primeiro e depois eu chamá-lo a Isadora, o fotógrafo Tuca Vieira, e depois a Isadora Machado, que é do Mídia Ninja e também do grupos de coletivos, né, que se articularam. Principalmente ela vai falar sobre o processo e também das atividades atuais, né, do grupo. O Tuca Vieira foi fotógrafo durante 6 anos. 6 anos da Folha durante 6 anos. Hoje é um fotógrafo mais independente. Ele também vai falar um pouco sobre a sua história. Escreve sobre uns fatos fotográficos, né? Eu lembro que um texto que eu já citei, levo para os alunos, é um texto sobre o encontro dele com uma pessoa no viaduto do Sumaré, e toda essa relação se construiu e depois num fim trágico, né, que o fotógrafo se apartou do primeiro momento e no segundo momento, né, a questão já estava dada, né, e a fotografia foi realizada só depois, né. É um texto meio comovente, pessoal. O segundo texto que eu li, também gostei muito, foi de uma exposição que ele participou na Tate, né? Na Tate Gallery, isso? E tem todo um processo ali o texto é um pouco jocoso até com ele próprio, né? Um certo, talvez ele cite aqui, um certo, pode chamar de um certo esquecimento da importância e tal, e houve um movimento, né, da presença do Tuca Vieira, e uma imagem muito conhecida dele que abria, estava muito grande na exposição, uma imagem que talvez vocês conheçam, que contrapõe as relações sociais na cidade de São Paulo, entre condomínios e favelas, tal, bem chapada a foto, assim, bem construída, tal. Então o Tuca eu já acompanho por esses textos e também pelas imagens que ele vai falar. Ele é formado em letras pela USP. Então nós vamos começar primeiro com o Tuca e depois a Isadora, que vem aqui representando o coletivo Mídia Ninja, que eu acho que todos talvez devam hoje em dia conhecer, e muitos coletivos têm surgido no Brasil, coletivos ligados à área de comunicação, ligados a áreas de arte, de produção, inclusive criativa em arte, e houve uma irrupção desses coletivos nos últimos tempos, e na área do fluxo, né, de imagem-tela, o Mídia Ninja, de uma certa forma, teve uma grande visibilidade nas manifestações de junho do ano passado. Sempre, quando falo desse tema, eu lembro de um texto do Fonte Coberta, publicado em 2010, no jornal La Vanguardia, na Catalunha, em Barcelona, que ele chama Manifesto Pós-Fotográfico, né? Ele cita esse novo lugar da imagem enquanto um lugar de uma informação rápida, né? E aí ele cita um exemplo de um jornal de Hong Kong, que ele chama Síndrome de Hong Kong, que é um jornal de Hong Kong que estava abandonando o contrato com fotógrafos e contratando motoqueiros que circulam pela cidade e que tem uma rapidez muito grande no fluxo da cidade. A gente sabe que hoje em dia uma das questões nossas é, inclusive, né, chama-se de mobilidade urbana, a dificuldade de estar presente nos vários lugares, né, e contratando esses motoqueiros para que em tempo real as imagens fluíssem para o jornal, né? Então o fotógrafo e a função da fotografia também desloca-se nesse lugar mais contemporâneo, de uma certa forma. Lembro, não é uma questão de fluxo real, mas há um coletivo importante que eu já acompanho há um certo tempo no Rio de Janeiro, que é o Viva Favela, que também mantém um certo fluxo vibrante de imagens de dentro das comunidades, coisas que a gente não tem muito acesso, né, via a mídia homogênea, a mídia hegemônica,
homogênea, é uma mídia hegemônica, e a gente tem de procurar outras fontes, e o contexto da internet nos possibilita, né, esse fluxo em tempo quase real, quase instantâneo, de imagens e informações, o que facilita para a gente uma certa compreensão mais da multiplicidade dos olhares múltiplos sobre os fatos. E sem dúvida, né, temos um lugar marcante disso, que foram as manifestações de junho do ano passado. Essa atividade desse grupo coletivo, colocando imagens em fluxo real, não é a primeira vez que fotógrafos independentes, de uma certa forma, pautam, de alguma forma, alguma questão jornalística, mas está ali caracterizado essa forma de que esse coletivo pautou a mídia nacional. Colocou questões que talvez a mídia nacional, a mídia mais hegemônica, vamos chamar assim, né, não tratasse como tratou os fatos de junho, pelo menos do meu ponto de vista. Né. Então, eu agradeço a todos, dando início ao nosso seminário. Eu convido Tuca Vieira para a primeira apresentação. Por favor, Tuca. Tudo bem. Tá. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar todas, talvez eu tenha que pular alguma coisa. Tá. Bom dia. Obrigado pelo convite, Fernando, muito legal. Muito legal estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho especial pelo ambiente acadêmico, assim, me formei em letras e tento trazer essa experiência para o campo da fotografia, né? Eu, na época de fotojornalista, era engraçado que o fotojornalista histórico, assim, muitas vezes era o office boy da redação, né? Que mandava ele pra rua e tal, e com o tempo uma nova geração foi mudando isso, né? Hoje em dia tem muita gente que vem da faculdade, assim. Eu acho interessante esse diálogo permanente, né? E eu vou mostrar para vocês algo da minha trajetória, digamos assim. Porque bem ou mal, enfim, lá se vão 20 e tantos anos de fotografia, e é isso que eu faço, é isso que eu acho que sei fazer. A única coisa o único trabalho que eu pratiquei em toda a minha vida. Essa foto particularmente pode parecer é uma foto mais ou menos comum, mas ela é importante para mim porque talvez seja a primeira foto que eu fiz assim consciente de que a fotografia era um instrumento para a gente comunicar alguma coisa, e não um simples registro da vida cotidiana, né? Essa foto feita quando eu tinha 16 anos, fiz uma viagem sozinho e, enfim, me deparei com um mundo, né? Um mundo que eu queria compartilhar com as pessoas que ficaram aqui, meus parentes que nunca puderam fazer uma viagem dessa. Então, quando a gente está sozinho e quer transmitir essa experiência, tudo que eu tinha era uma câmera, então eu passei a fotografar pensando no outro também, né? Em transmitir aquela experiência. Então, essa é uma foto que ela até ganha com o tempo, ela vai criando alguma textura, mas o que é importante para mim é que ela já indica um caminho que vai percorrer a minha vida, assim, que é o interesse pela cidade, pela arquitetura, por esse ponto de vista, não é? Você buscar uma imagem que não está no nível da rua, quer dizer, você precisa pensar para chegar nela. Então, ela um pouco indica um caminho que a gente vai poder ver agora. E legal.
logo que eu me decidi a estudar fotografia, digamos assim, eu procurei o Cláudio Feijó, que não sei se muita gente aqui que já conhece. O Cláudio é uma das pessoas mais importantes da fotografia do Brasil. Ele, né, através da escola dele, Imagem e Ação, ele formou muitos fotógrafos. Ele é meu tio. Então foi a primeira pessoa que eu procurei, assim. Nessa época, eu sempre acho engraçado falar assim, nessa época, assim, tipo assim, mas as coisas mudam tão velozmente, eu acho que é um pouco o tema do que a gente vai falar, né? Que as épocas se sucedem, assim, com uma velocidade muito grande. Então, nessa época, que a gente comentava sobre isso, a fotografia digital era uma curiosidade científica, era uma coisa usada para fotografar, a NASA usava, simplesmente não existia no mercado, na mão das pessoas, né? Então eu sou de uma geração, digamos assim, que atravessou uma mudança tecnológica, né? Mas que começou num mundo e hoje vive em outro mundo, né? Então nessa época a fotografia, tal qual se ensinava nas escolas, era a fotografia preto e branco, filme 400 asas, 3x, Pentax Camil, era uma coisa ainda muito bressoniana, não é? A fotografia. Então, e muito laboratório e tudo. Então era isso que a gente experimentava, né? Ainda, então, mas enfim, aí esse olhar pela cidade vai percorrendo, né? Essas primeiras fotos são uma espécie de bloco de notas desse período. Eu ainda estava descobrindo a linguagem, fotografava muito livremente, mas com o tempo a gente vai percebendo, né, que as coisas não são tão aleatórias assim, né? Então são pequenos. Eu ainda acho muito interessante essa maneira de fotografar, e de vez em quando eu faço isso como exercício, sair para a rua com esse mesmo tipo de formato, né? Que eu acho que é muito, tem uma certa pureza assim na fotografia. O olhar fica muito direto com aquilo que você está vendo, né? Um pouco intermediado pela câmera, né? Eu acho que a gente fala tanto de tecnologia e tal, uma das maiores realmente transformações da fotografia é o fato de você ver a fotografia na hora que você fotografa. Tem o fluxo das imagens, tem tudo isso que a gente vê, a quantidade de fotos, mas o fato da gente enxergar na hora muda completamente. Quer dizer, quem se lembra, a ideia de revelação, a ansiedade que isso, não é, gerava na gente. Você fotografa e já parte para uma outra fotografia, porque aquela você só vai ver depois, né? Então, era isso que... Enfim, depois eu reuni esse trabalho numa exposição que se chamou Fotografia de Rua, no Espaço Maria Antônia. Acho que tem alguma foto da montagem, né? Mas eu acho que eu enxergo nessas fotos um importante capítulo da história da fotografia, não nas minhas imagens, mas a influência de um capítulo, né, da fotografia. E essa é a montagem ali na exposição, né, ainda muito tradicional, clássico, né, moldura, fiozinho preto, assim. Mas são etapas importantes, não é? Eu acho curioso, assim, quem é um pouco mais jovem do que eu tem uma experiência tão diferente da minha, assim, alguém que às vezes é 7, 8 anos mais jovem, né? Então, enfim, essa exposição, e depois eu percebi que aquilo ia ser uma coisa mais ou menos séria na vida, não é? Vamos transformar a fotografia num ganha-pão, digamos assim. Então, naturalmente, eu fui parar no fotojornalismo. Não sei quem é que diz, acho que é o Otto Lara Rezende, fala assim, que a gente entra no jornalismo igual o cachorro entrar na igreja, assim, tipo, a porta está aberta. Então, é um pouco essa profissão. Claro, existe as faculdades de jornalismo e tal, mas muita gente não fez jornalismo, né? É uma profissão que agrega gente muito diferente, assim, e permite, né?
como eu gostava da cidade e tinha uma curiosidade muito grande por isso, queria estar na rua, queria estar fotografando, fui parar no jornalismo, fiz uns caminhos e fui parar na Folha. Essas fotos são desse período da Folha. Ali, embora eu tenha feito todo tipo de assunto jornalístico possível, desde corrida de cavalo, a política, espetáculos, fotografia até lançamento de foguete, coisas assim absurdas. Quando eu fotografava a cidade, os assuntos ligados a São Paulo e tal, o trabalho realmente se sobressaía, não é? Nunca fui um grande retratista, não é? E tal, embora saiba fazer assim o básico, né? Então, o que era sensacional era, durante 6 anos, estar todo dia na rua, fotografando, 2 assuntos diferentes, leitura realmente bacana, então me preocupando apenas com fotografia. Quer dizer, foi um volume muito grande de material e um contato direto com a cidade. Eu acho que ali realmente cimentou foi a melhor escola de fotografia que alguém pode ter, assim, né? Eu gostava muito disso. Hoje a minha vida, eu fotografo muito menos, tenho que cuidar da parte burocrática, né? Então não tenho exatamente saudade dessa época, porque você é sempre um funcionário, né? Tem um jornal, tem um chefe que está obedecendo a uma demanda que não é exatamente a minha, muitas vezes, né? Então, cada foto dessa, isso foi publicado em contextos diferentes, assim, muitas vezes, né, a notícia está escondida atrás da foto, e esse era um objetivo meu, na verdade, fazer com que a fotografia de jornal fosse além do jornal, quer dizer, que ela não morresse ali no dia seguinte, que ela não tivesse uma vida tão efêmera. Então toda a foto que conseguia, como essa, como tantas outras assim que conseguiram sobreviver, é uma pequena vitória. Então isso era uma matéria sobre o Parque do Ibirapuera, uma bobagem, assim, muitas vezes, né? Eu acho até que eu não era um grande... eu nunca fui um fotojornalista, assim, puro sangue, né? Como os colegas mais combativos, que não é da tradição brasileira do fotojornalismo, de denúncia, né? Mas eu tinha o meu lugar ali de muitas vezes ilustrar o jornal, fazer com que a notícia fosse atraente, muitas vezes, né? Isso era uma bobagem de foto de verão, assim, quando não está acontecendo absolutamente nada, e te mando fotografa o dia que está quente, assim, sabe? Eu adorava essas pautas, assim, mas o que você quer que eu faça? Faça o que você quiser. Ótimo. Então, enfim, me divertia muito com isso, e quer dizer, era uma relação meio perversa, quer dizer, o jornal, a Folha, enfim, eles uma empresa que te usa, não é? Como toda empresa, de uma forma ou de outra, mas falava, então eu vou usar vocês também para o meu proveito. Então essa relação dava certo. Então eu fui criando essas coisas, né? Essa foto, por exemplo, né? Quer dizer, toda foto tem uma pequena historinha, não vou contar todas, mas essa eu posso contar. Eu fui fazer um voo de helicóptero, acho que talvez o primeiro voo de helicóptero que eu tenha feito, para fotografar um negócio no Ibirapuera, e peguei o helicóptero rapidamente. Você vai lá, né, você tem 1 hora de voo, em 1 minuto você faz aquilo, porque é tudo muito rápido, né, não tem trânsito. Então tinha mais um tempão para fotografar. Eu falei, vamos até o Largo da Concórdia, esse lugar, porque eu já imaginava essa fotografia há muito tempo, assim. Então fui lá e fiz a foto, voltei para a redação, mostrei as fotos do Ibirapuera, mostrei essa. Todo mundo adorou, uau, que lindo e tal, que bacana, parabéns, nananã, mas o que a gente vai fazer com isso aqui? Não tem, isso aqui é um jornal, afinal de contas, não é uma galeria de arte. Morreu a foto ali, tipo, guarda pra você. Mas no dia seguinte eu recebi o jornal em casa, assim, tava na primeira página, que é sempre o lugar mais bacana, né, assim, pra você. A vitrine do jornal, né, primeira página, assim, enorme, a foto com a seguinte legenda:
Lago da Concórdia, tradicional ponto de comércio popular em São Paulo, ponto e vírgula, juro médio ao consumidor sobe 0,3%. E remetia a uma notinha de pé de página do caderno de economia, assim. Isso era uma conquista do departamento de fotografia, né? Todo mundo, era o máximo, assim. Então, eu como fotojornalista eu era meio, assim. Então, nessa época também surgiu um interesse mais agudo, assim, pela arquitetura. Eu fiz letras, mas eu até gostaria de ter feito arquitetura, então é uma coisa que ficou uma paixão que ficou latente, e eu acabei trazendo isso pro trabalho, né? Eu sempre achei São Paulo um assunto sem fim, assim, eu acho uma pauta gigantesca, assim, e eu acho inesgotável, e a rigor eu acho pouco fotografado pelos fotógrafos. Então, para mim era tudo sempre uma grande novidade. Eu não me canso de me surpreender, assim, com a cidade, né? Essa é uma capacidade que um fotógrafo não pode perder, eu acho. E é curioso, eu dizia até assim que entre os fotojornalistas sempre me chamam de artista, e os artistas me chamam de fotojornalista, assim. Eu por um tempo eu ficava em crise quanto a isso, e hoje eu acho a melhor coisa que pode acontecer, assim, você escorregar desses rótulos, né? O fotojornalismo está muito em crise hoje, a gente pode depois falar disso, e a solução talvez seja justamente esse diálogo com as outras linguagens, né? Vocês fiquem à vontade, viu? Quiserem perguntar, por favor. Né, nessa época eu fiz essa foto, vocês já viram? É uma foto muito reproduzida, assim, mas assim, mesmo. Eu recebo, até hoje, essa foto é de 2005, eu recebo pedidos semanalmente, assim, do mundo inteiro para publicar essa foto, dos lugares mais diversos que vocês podem imaginar, assim, muito livro didático, muito trabalho acadêmico, além de revista, jornal, livro e tal, e essa mesma imagem e enfim, já foi exposta em galerias. Ela tem realmente ela tomou uma vida própria praticamente, assim, né? Na internet, então, é uma loucura, assim, como ela aparece, assim. E eu só posso ter orgulho nela, né? Eu acho que eu como autor, né? Porque ela tem um autor, é curioso, porque é uma foto que prescinde do próprio autor muitas vezes, né? Quem olha faz, mas já me incomodei também, né? Porque já fui assim a encontros e você fala, eu vou mostrando as minhas fotos e tal, tá? Quando eu mostro essa, você é o cara daquela foto, né? Você fica marcado por uma imagem. Mas eu tenho muito orgulho, principalmente porque acho que ela é o fruto de um trabalho também, né? Existe uma busca por trás disso, né? Todo o tempo, né? Mas, enfim, tem várias histórias a respeito dela, mas inclusive eu já fiz de novo, quando eu passo por ali de helicóptero, porque é de helicóptero, eu já refiz essa foto, e hoje ela não tem o mesmo impacto que tinha. E às vezes me pedem, assim, e eu falo, olha, eu tenho a bem da ética, digamos assim, né? Eu tenho uma nova realidade, né? Como se mostra hoje e tal, vamos usar. E muitas vezes não querem usar a foto anterior, né? É como se ela simbolizasse o que ela representa, seja mais importante do que aquilo que realmente existe. Então, eu acho que para mim é difícil falar que eu sou o autor, mas eu acho que ela suscita discussões interessantes da linguagem fotográfica. Eu tenho vontade de fazer um livro sobre isso, na verdade, recolher todo esse material em torno dessa imagem, um dia, quem sabe.
enfim, cansado um pouco desse dia a dia do jornal, e provavelmente eles também um pouco cansados de mim. Se esgotou ali a experiência do fotojornalismo, né? Começa a ficar um pouco repetitivo, e eu queria pautar a mim mesmo, queria criar um trabalho também que tivesse uma narrativa, um começo, meio e fim, não é? Que fugisse daquela imagem impactante que a notícia tem que ter, né? Uma grande foto e tal. Então, saí do jornal e tal, aproveitei e fui viajar. E fui a Berlim. Berlim era uma cidade que me fascinava já de outras visitas, por essa capacidade de se revelar através da arquitetura a própria história da cidade, de como isso se reflete, né, na configuração urbana da cidade. Então achei que era um tema suficientemente interessante para me dedicar um tempo. Então fiz um trabalho bastante sistemático, assim, completamente diferente da experiência do jornal. Então as fotos têm o mesmo formato, elas são fruto de uma pesquisa, cada uma dessas locações, né? É um trabalho, então, são essas verticais noturnas. A gente poderia chamar de série fotográfica, para usar uma palavra da moda, né? A outra palavra da moda é pesquisa, a minha pesquisa fotográfica. Então, são essas noturnas, justamente também, quer dizer, tentando sair um pouco eu achava acho ainda, né, que a fotografia noturna ainda é um pouco mais subjetiva, é a palavra difícil de usar, mas é mais ou menos, que evoca um lugar que é a cidade, mas não exatamente. Então era um pouco um afastamento da experiência de jornal, né. É um trabalho que teve outro destino, né, também, quer dizer, radicalmente diferente, foi parar, quer dizer, em galerias, né, tamanhos grandes, belas cópias, caro. Então eu queria flertar com esse mundo das artes plásticas também. E aí comecei também a me interessar pela fotografia alemã, enfim, tem uma escola de fotografia importante, né? E não tem ninguém, né? Então, assim, também, isso era realmente muitas vezes o trabalho meu acaba negando o trabalho anterior, de alguma forma. E esse também deve sair um livro em breve. Vamos ver. Pode passar. É mais ou menos. Estou mostrando algumas fotos de cada trabalho, né? Os trabalhos são um pouco maiores, assim, mais extensos. Oi? Isso tudo é Berlim. É Berlim. Quer dizer, é Berlim, né? Mas a tentativa também de criar uma cidade também né, imaginária quase, né? Uma cidade subjetiva, né? É muito difícil você viajar para um lugar desse e querer assumir uma posição exatamente, querer retratar Berlim. Quer dizer, eu não teria essa capacidade, né? Não tenho autoridade para isso, né? Então é preciso manter um certo distanciamento, assim, e tentar criar uma cidade que ao mesmo tempo, mas, quer dizer, ninguém pode me impedir de contar a minha cidade particular, não é? A minha experiência de estar lá, né? Então, foi essa tentativa, né? Então essa era a exposição. E achava legal também essa parte física da fotografia, né? Quer dizer, no jornal ia para o jornal mal impresso, embora fossem milhões de exemplares, né? Aqui não, são grandes, tem um valor de objeto ali que me interessava também. Na exposição a gente criou esse ambiente também, né? Teatral, assim, que pudesse remeter à experiência noturna da cidade. Então foi muito legal. Eu tenho dificuldade com esse mundo das artes plásticas, assim,
Porque é um jogo também, que você tem que... É uma profissão, praticamente. Você precisa se dedicar àquilo e jogar um pouco as regras do jogo ali, que muitas vezes são perversas, né? A ideia do artista como o sujeito inspirado, não é? Que isso não existe, quer dizer, tem um discurso, tem um circuito, e tem o lance do mercado, não é? Você vende as fotos numa galeria, fazer numeração, controlar isso, não é? Tem uma coisa que eu, embora ache a arte a coisa mais incrível que o ser humano já possa fazer na vida, né? O dia a dia ali do artista é outra coisa, né? Então eu vindo do fotojornalismo, sempre tive um embate muito grande, né? A história da Tate revela isso, né? Daquele texto, né? Ela mostra isso. E eu acho isso interessante, eu gosto de ficar desse lugar, assim. Legal. Essa é a foto, o que o Fernando falou, é a foto que ilustra um texto que eu escrevi para a revista Piauí e tal. Eu não vou reproduzir isso agora, mas no meu site tem, assim, eu não vou contar essa história para vocês porque eu escrevi justamente para poder colocar tudo no texto ali. Realmente, cada palavra ali um pouco esgotou a experiência de recontar essa história. Inclusive, eu escrevi isso justamente sabendo que a memória da gente trai a gente. Então, eu escrevi na hora em que isso aconteceu. Então, hoje, se eu for recontar essa história, eu vou fazer uma interpretação dela. Então, se alguém tiver interesse, tem no site. Enfim, é fácil de achar. Fernando, acho que eu vou mostrar, vou pular, vamos fazer assim, ó, mostrar as fotos todas, que eu vou mostrar um outro trabalho. Porque a gente encerra. Esse eu não vou falar. Não, tudo bem, pode passar em frente, não tem problema. Eu vou pular alguns trabalhos, só depois, por o caso, dá para mostrar. Não, depois desse aí, esse. Eu quero só falar mais desse aqui, né, para não estender muito, né? Porque eu acho que é o que mais tem a ver com a... E depois eu acho que representa um salto mesmo, quer dizer, tem a experiência ali, depois tem o fotojornalismo, Berlim, como não sei o quê. E esse é o trabalho mais conceitual mesmo que eu já fiz, é recente, do ano passado. É um trabalho que se chama Você se encontra na posição da seta, que é um luminoso que tem na frente do Copan ali. Então, esse trabalho surgiu dessa percepção que todos nós temos de que existe muita imagem no mundo, né? Muita foto no mundo. A gente fotografa muito, com muita velocidade. Então, quanto mais a gente fotografa, menos tempo a gente fica diante de uma foto. Então, há uma diluição desse mundo de imagens que a gente faz. Eu pensando muito sobre isso, e pensando no trabalho qual que é o papel do fotógrafo, né, nesse mundo, digamos assim, produzir mais imagens, produzir tantas imagens e tal, eu acho que o papel do fotógrafo é cada vez mais refletir sobre isso, não é? Então eu, nessa tentativa de discurso, de refletir sobre isso, ao mesmo tempo reagindo a isso tudo, a minha ideia inicial era: vou fazer uma exposição ou um trabalho com uma foto só. Então, essa era uma imagem que já imagem e foto são... a diferença é sutil, mas nem tanto. Essa era uma imagem que me chamava a atenção desde muito tempo. Então eu falei, vou fazer uma exposição a partir dessa imagem. Então eu criei uma fotografia a partir de várias outras fragmentadas. Isso que vocês estão vendo é uma fusão de 100 e poucas imagens, que eu fotografei assim separadamente, depois juntei no computador e criei um arquivo gigantesco, enorme, assim, que permite essa fotografia ser ampliada o quanto quiser, né? E à medida que essa fotografia é ampliada, ela vai revelando pequenos detalhes que estão
estão aí dentro. A casa das pessoas, os objetos e tal. Então, o que eu fiz foi, depois de ter composto essa fotografia, eu refotografei ela, retirando dela esses pequenos fragmentos, no intuito de mostrar que dentro de uma fotografia existem muitas outras. Em vez de fazer um mergulho numa quantidade de fotografias, era a ideia de fazer um mergulho numa só, né? Então, pode passar. Então é isso que a gente vai encontrar ali, né? E todos esses pequenos fragmentos é algo que eu não vi quando eu fiz a imagem. Eu fui descobrir isso em casa, no computador e tal. E aliás, são muitas horas no computador que me rendeu uma belíssima tendinite, assim. Eu nunca mais faço nada parecido, assim, porque é demais, assim, um ambiente digital, não é? Mas eu queria experimentar isso e tal. Então eu fui descobrindo essas pessoas. Era um grande passeio fotográfico, só que sem eu sair de casa, né? Claro que esses fragmentos são uma provocação também para que cada um de nós possa fazer os seus, digamos assim, né? Então era um exercício do olhar, né? Sobretudo. Então eu ficava contente da pessoa aí na exposição. Depois acho que tem uma foto da galeria, ficar ali meia hora olhando para uma mesma imagem, né? E uma mesma foto, e descobrindo várias imagens, né? Enfim, tem várias pessoas trabalhando coisas parecidas assim. Tem algo de voyeur também, né? Não sei, esse mundo todo das câmeras, de vigilância. A gente está sendo, a fotografia tem uma violência por trás dela, né? Que persegue a gente e tal. O trabalho questiona isso também, né? Essa é a montagem lá, né? Então eu reagrupei essas fotos, né? Então existe um jogo nesse trabalho de montagem e desmontagem o tempo inteiro, né? Uma fotografia que foi montada e desmontada assim várias vezes, né? Então aqui eu remonto mais uma vez para compor esse painel. E essa é a imagem tal qual foi exposta. Outra coisa que eu achava interessante era a relação física das pessoas, né? Que se você se afasta e se aproxima e anda assim lateralmente pela foto, para cima, como se ela fosse um território a ser percorrido com os olhos. Enfim, era isso que eu tinha para mostrar. Se os outros trabalhos, se der tempo, depois eu mostro.